Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bom, concurseiro. Então, vamos agora estudar a parte de... a forma de licenciamento, forma de exclusão dos militares em Pernambuco. Né? Porque vai ter momentos que você vai ter que sair da corporação, né? Do serviço ativo. Não da corporação, mas do serviço ativo também. Mas também pode acontecer que você saia da corporação. Caso de repente você passe em outro concurso, você vai ter que pedir um desligamento da corporação. Então vai ser sobre isso que a gente vai estudar agora. E é uma parte bastante cobrada nos concursos, porque tem muito comum as questões. São formas de desligamento na Polícia Militar de Pernambuco, exceto. Não tem questões, não tem muitas questões do Estatuto de Pernambuco, mas fazendo com base a maioria dos estatutos, se cobra isso. Então tá aí, ó. O desligamento ou exclusão do serviço ativo. O desligamento ou a exclusão do serviço ativo na Polícia Militar, ele é feito com a consequência de transferência para a reserva remunerada, quando você passa mais de 35 anos, reforma, quando você passa pela ativa e passa pelo tempo da reserva remunerada. A demissão é a forma de desligamento. Só você guardar isso. Também vai ter que guardar isso. Mas daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas. A demissão nada mais é do que o desligamento do oficial. É o desligamento do oficial. Seria mais ou menos isso. Você, oficial de Pernambuco, você passou em outro concurso, você vai pedir para sair. Não vai dar para acumular, então, se não der para acumular, você vai ter que pedir para sair. Essa sua pedida para sair, né, o pede para sair, é chamado de demissão para o oficial. Já é exclusivo dos oficiais. A praça, o desligamento da praça é o desligamento. É o desligamento da praça, é o licenciamento. Da praça é o licenciamento. É o desligamento da praça. Então, cuidado aqui, ó. Demissão é só para o oficial, licenciamento é só para praça. Perda do posto e da patente só é para o oficial. É quando o oficial é considerado indigno. Quando o oficial é considerado indigno para o oficialato. Quando é considerado indigno para o oficialato. Já a exclusão da bem da disciplina também é só para a praça. Seria a perda, né? Seria ali a perda do posto da patente, entendeu? Mas é da praça, é exclusão bem da disciplina, só cabe às praças. Deserção seria o que a gente já falou, que seria quando o militar ele passa mais de 8 dias. Falecimento, claro, é um desligamento. E o extravio, quando ele passa mais de uns 30 dias. Veja que a deserção e o extravio, aí qual o que é comum?
a banca jogar aqui uma ausência, dizer que a ausência é, né, o desaparecido também é. Não, a ausência e desaparecido não, porque ele pode aparecer. É só quando é extraviado. No seu material, eu trouxe essa tabelinha. No seu material está essa tabelinha também, que eu quero que você alinhe no seu material. Ó. Eu deixei tudo organizadozinho aí. Ó. Aqui eu tenho as duas formas de transferência para inatividade, que é a reserva remunerada e a reforma. A reserva remunerada se dá a pedido ou ex officio, ou seja, por parte da administração pública. A reforma, que são esses artigos aqui, só pode ser ex officio. E eu tenho aqui a exclusão da corporação. Ó. Demissão pode ser a pedido ou ex officio, o licenciamento a pedido ou ex officio, a exclusão da bem da disciplina ex officio, deserção ex officio e o falecimento extravio ex officio. Só que eu quero que você guarde isso. Tudo isso é por ato do governador do estado. Tudo por ato do governador do estado. Belezinha? Olha lá. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governador do estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenha sido delegados poderes para isso. Então pode acontecer que o governador delegue para o comandante. Transferência para reserva remunerada. O que é que você vai precisar guardar aqui? O prazo. Ó. A transferência para reserva remunerada ou a reforma não isentam o policial militar da indenização e dos prejuízos causados à fazenda do estado ou a terceiros, nem ao pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. Vamos imaginar que você, policial militar, você paga pensão alimentícia. Mesmo que você seja colocado para transferência remunerada ou para a reforma, não vai impedir que você continue pagando. Você vai ter que continuar pagando. Entendeu? Você continua pagando. Olha agora. A transferência para reserva remunerada a pedido com proventos integrais, ou seja, o salário cheio, para o militar do estado que ingressar na corporação a partir do dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, você, essa turma vai ser a primeira turma, né, será concedida mediante requerimento. Não é a pedido, então você vai ter que fazer um requerimento. Ao militar do estado que conte com, olha agora, prazo, despenque e concurso, conte com mais de 35 anos de serviço. E veja, meu aluno, esses 35 anos não importa, é para homem, não existe mais a diferença de idades para homens e mulheres na corporação. Tanto o homem como a mulher vai ter que cumprir o mesmo tempo de serviço. Certo? Então, 35 anos. Só que tem um detalhe, você tem que ter 35 anos, mas você tem que pelo menos ter 30 anos na corporação. Você tem que ter pelo menos 30 anos de PM. Vamos lá. Você, antes de ingressar na Polícia Militar de Pernambuco, você trabalhou em uma loja qualquer, uma empresa qualquer. Trabalhou durante 10 anos. Veja, você só vai poder aproveitar 5 anos desse para ir para a reserva remunerada. Você averba tudo, entendeu? Você averba tudo, os 10 anos. Só que só vai contar os 5 anos. Por quê? Porque você tem que ficar 30 anos dentro da corporação. Você vai poder utilizar para sua aposentadoria, mas você vai ter que completar 30 anos dentro da corporação. No mínimo, para poder ir com os proventos integrais. Porque se não fosse assim, você quando fosse com 25 anos já podia ir para casa, né? Porque não é 35 total. Então você pegava 25 de corporação, mais os 10 que você averbou. É chamado de averbação, o tempo que você trabalhava fora. Então o que vai acontecer? Você vai perder 5, porque você tem que ficar 30 lá. Professor, mas se eu quiser sair antes? Pode sair, sem problema nenhum. Só que você vai receber cotas. Ou seja, você vai receber menos, vai receber proporcional. Não será concedida transferência para reserva remunerada a pedido ao policial militar que, se tiver respondendo a inquérito a processo. Se tiver respondendo a inquérito e processo, não vai ter direito de ir para reserva remunerada. Ou se tiver cumprindo alguma pena, claro, não tem como. Olha o parágrafo terceiro. Ó. No caso do militar do Estado haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, por conta do Estado, fora do país, sem haver decorrido 3 anos,
de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas pagas pelo curso. Você pegou, fez um curso pela corporação, a corporação pagou tudo. Você não pode ir para a reserva remunerada, enquanto não passar 3 anos. Professor, e se eu quiser sair? Você vai ter que pagar uma indenização ao Estado. Ou seja, o que o Estado pagou, gastou com o seu curso, você investiu em você, você vai ter que devolver. O valor da remuneração na inatividade corresponderá a tantas cotas quanto forem os anos de serviço computáveis para a inatividade, até o limite de 35 anos. Então é aquela ideia. Você pode ter o tempo que for para averbar, mas só vai ter direito quando completar os 35 anos e pelo menos 30 anos dentro da corporação. Tem mais aqui umas situações interessantes que são dos militares que ingressaram antes de 2021. Aqui é a situação dos militares que entraram antes de 2021. Os militares que entraram antes de 2021 vão ter que pagar uma cota, né? Vão ter que cumprir o que a gente chama de pedágio. O militar do Estado da ativa, que tiver ingressado na corporação até dia 31 de dezembro de 2021 e que não houver completado o tempo mínimo de serviço até essa data, deve cumprir 2 requisitos. Qual é o primeiro requisito, professor? Cumprir um pedágio de 17%. É um pedágio. Ou seja, é um pedágio porque antes de 2021, o homem cumpria 30 anos de serviço em Pernambuco. A mulher 25. Certo? Antes de 2021. Antes de 2022, no caso. O que é que acontece? Só que eu tinha 25 anos quando mudou isso. Veja, eu homem, 25 anos. Eu precisava de mais 5 para poder me aposentar. Isso antes, era assim. Ir para reserva aposentar não, reserva remunerada. Era assim. O que aconteceu? Como houve essa mudança para 35 anos, eu não vou precisar ficar até os 35 anos. Não vou. Mas eu vou ter, quando eu completar os 30 anos, eu vou ter que cumprir mais 17% do tempo que me faltava. Ou seja, eu não tinha 25 anos de serviço, quando entrou em vigor isso, beleza. Faltava o quê? 5 anos. Então, calcula-se quanto é 17% de 5 anos, que vai ser exatamente o tempo que você ia ter que cumprir a mais. Daria menos de 1 ano, mais ou menos. Então, você tem que cumprir, vamos lá, 31 anos. No lugar de ser 30, era 31. Vai ter que ser 31 agora. Agora, né? É o pedágio. Mulher também. Mulher antes dessa reforma, né, que foi uma reforma de 2019, isso aí, pessoal, entende? Isso aí foi uma reforma do governo federal. É uma reforma do governo federal. Foi lei federal isso, viu? Sancionada na época de 2019 era o Bolsonaro, pronto. Aí essa lei federal, que é a lei que regula as polícias militares. Existe uma lei federal que regula as polícias militares. Então essa lei, ela pegou, mandou os estados aumentarem para essa cota. Quebrou a gente, quebrou a classe. Porque agora a gente que entrou, já estava, a gente vai ter que cumprir 17% do tempo que faltava. Certo? Então isso aqui é o pedágio. Só que detalhe, além desse 17%, eu vou ter que atender esse outro requisito, que é a outra lapada. Olha, o tempo mínimo, eu vou ter que ter o tempo mínimo de 25 anos dentro da corporação. Então eu tinha que ter pelo menos 25 anos dentro da corporação. Ou seja, não adiantava eu só completar os 17%. Por quê? Porque eu já podia ter trabalhado fora da corporação. Aí seria, de certa forma, bom para mim. Por exemplo, eu averbei 2 anos de exército. Praticamente eu perdi os 2 anos de exército. Se eu não tivesse ido para a reforma agora, eu tinha que cumprir 32 anos. 32 anos e meio. Ou seja, os 2 anos que eu averbei, eu perdi. Por conta desse danado, desse pedágio que a gente teve que cumprir. Isso foi em todos os estados. Todos os estados tiveram que fazer essa mudança. Por isso que o de Pernambuco também tem. Beleza? Então, você tem que cumprir 25 anos de corporação. Então, ó, aí, o tempo mínimo de 25 anos de corporação, com um acréscimo de 4 meses a cada ano faltante. Olha só, ainda tinha isso. Ainda tinha que ser 4 meses para cada ano faltante. Pois é.
Foi uma cacetada, meu irmão. Era para ter vetado isso, mas só quebrou a gente. Mas enfim, vamos embora. Vamos seguir. Então, ó, aí a transferência ex officio, no caso, a transferência para reserva remunerada ex officio, vai acontecer por conta das idades, ó. Se eu tiver 67 anos, se eu for oficial, e 63 anos se eu for praça. Deixa eu explicar isso daqui. Vamos lá, você ingressou na... Por isso, meu aluno, é por isso que tem limite de idade nos concursos policiais. O pessoal me questiona muito, professor, não é inconstitucional ter limite de idade? Veja, tem limite de idade por conta disso. Porque, olha só, quando você completar 67 anos, você já tem que ir para a reserva remunerada se você for oficial. E se você for praça, quando você completar 63 anos, já tem que ir para a reserva remunerada. Ou seja, vamos lá, vamos pensar que o cara ingressou com 40 anos na PM de Pernambuco. Não tem limite de idade, o cara ingressou com 40. Ou seja, se ele for praça, ele só vai precisar trabalhar, ele trabalhando 23 anos, ele já vai para a reserva remunerada. Ou seja, não é vantagem para o estádio botar o cara com 23 anos. Porque, detalhe, ele vai com 23 anos proporcional ao tempo de serviço. Mas ele não averbou o tempo que ele já trabalhou. Vamos lá, esse cara com 40 anos, vamos imaginar que ele já trabalhou 20 anos fora. Então ele já tem averbado 43 anos de serviço. Olha só, 43 anos de serviço o cara tem. Veja quantas cotas vai ser. Vai ser muito. Então para o Estado não é vantagem, é por isso que se tem limite de idade. Porque chega um ponto que você vai ter que ir para reserva remunerada, como vai ter o ponto que agora são 70 anos. Então, veja, você vai para a reserva remunerada como oficial com 67 e 3 anos depois você vai para a reforma. 3 anos depois, você vai ficar 3 anos na reserva remunerada. Praça não, praça vai ficar 7 anos na reserva. Porque depois da reserva remunerada você não vai para a reforma. Sendo coronel, major QOA, músico, subtenente, ter ultrapassado 3 anos de permanência no posto ou na graduação correspondente, desde que cumulativamente convenha contar com 35 anos. Se homem, ou se mulher, né? No caso, 30 anos de serviço. Então, aqui está tudo igual, homem e mulher. Então, o que é que acontece aqui? Você é subtenente, é major, é coronel. Você está 3 anos na corporação. Só que você está 3 anos nesse posto. Como você é coronel, você não vai ter mais para onde você ir. É o último ponto, tá ligado? E se você é o subtenente, também não vai ter mais para onde você ir. Porque se você é subtenente, você não foi para fazer o CHO, que a gente já estudou. Seria o curso de habilitação de oficiais. Então não tem como ele subir mais, entendeu qual é a lógica? Então se ele passar 3 anos e já completou, ele já vai ter que ir para transferência para a reserva remunerada ex officio. Ex officio. Ou seja, sem ter que pedir. Tem mais, isso aqui é cobrado, viu, meu aluno? Esses prazos, ó. Ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, de licença para tratar de interesse particular. O cara passou 2 anos, ele vai para reserva remunerada. 2 anos. Passou 2 anos. É o limite. Vai para a reserva remunerada. Ou seja, pelo tempo proporcional. Ultrapassar 2 anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Reserva remunerada. Tudo isso aqui vai para a reserva remunerada ex officio, viu? Ex officio. Ser empossado em cargo público permanente, tá vendo? Passei em outro cargo ou curso público. Salvo magistério, porque a gente pode acumular, né? 2 anos de afastamento contínuos ou não. Agregado em virtude de ter sido empossado em cargo público civil temporário. Não eletivo, inclusive na administração indireta. Fui chamado para ser secretário de município. Sou militar, fui chamado para ser secretário de município. É um cargo não eletivo civil. E é temporário, porque secretário é um cargo ad nutum, né? De livre nomeação e livre exoneração. Ser diplomado em cargo eletivo. Ou seja, o cara ganhou as eleições. Se o cara ganhou, vai para a reserva remunerada. Lembra da situação da Constituição? Militar com mais de 10 anos de serviço vai ser agregado. E se eleito, na data da diplomação, fará para a inatividade. Quem é essa inatividade? Reserva remunerada. Beleza? E a hipótese 9, após 3 indicações para frequentar cursos.
Você vai chegar a um ponto que você vai ter que fazer alguns cursos. Curso de habilitação de sargentos, curso de habilitação de oficiais. Você foi indicado e você recusou. Você foi indicado e você recusou. Você foi indicado, você recusou. Peraí. Você foi indicado 3 vezes e você não quer? Então você não serve para a corporação. Então, vá lá, reserva remunerada. Reserva remunerada. Beleza? Próximo bloco a gente trabalha a reforma. Tá joia? Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!